Olha, senta aqui e toma um gole desse café, porque o assunto hoje é amargo e a gente precisa de estômago. Se você cresceu acreditando naquela imagem da princesa Isabel, toda angelical, assinando a Lei Áurea enquanto o povo aplaudia e tudo se resolvia num passe de mágica, sinto te dizer, mas você caiu na maior fanfic da história do Brasil. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Foram quase 400 anos. O nosso país foi mais tempo uma colônia escravocrata do que uma nação livre. Mas a pergunta que não quer calar e que ninguém te responde direito na escola é: por que demorou tanto? Porque o mundo inteiro já tinha cancelado essa atrocidade e o Brasil continuava ali, segurando o osso. Hoje, no História com Fofoca, a gente vai abrir a caixa preta do Império. Vamos falar dos acordos por baixo dos panos, da elite que fazia birra para não perder o luxo e de detalhes sórdidos que os livros de história costumam pular para não passar vergonha. Prepara o fôlego, porque hoje o dossiê é pesado e a gente vai fundo nos detalhes. Mas antes de eu te entregar quem eram os embusteiros que seguraram essa caneta por tanto tempo, faz o seguinte: se você gosta de história sem filtro e com aquela pitada de veneno necessária, já se inscreve aqui no História com Fofoca. Dá o like agora, não deixa pro final não, porque quando a raiva subir com o que eu vou te contar, você vai esquecer. Ativa o sininho, porque aqui a gente não posta vídeo, a gente expõe a timeline do passado. E ó, comenta aqui embaixo, qual a maior mentira que você já ouviu sobre a escravidão? Quero ver se a gente recebeu o mesmo roteiro enganoso na escola. Comentou? Se inscreveu? Então vamos para o que interessa. Bom, para começar, a gente precisa falar de dinheiro, né? E não era pouco dinheiro não, tá? O Brasil não era só um país que tinha escravos. O Brasil era a escravidão. Sabe aquela pessoa que hoje investe na bolsa? Naquela época, o investimento era a gente. O tráfico negreiro era o negócio mais lucrativo do Atlântico Sul. E aqui vai uma curiosidade. Até as ordens religiosas estavam no bolo. Pois é, mosteiros e conventos tinham pessoas escravizadas, trabalhando na cozinha, na limpeza e nas terras. O argumento era de que estavam catequizando, mas o lucro caía direto na conta da instituição. A elite agrária, os famosos barões do café, eram os verdadeiros donos do país. Eles tinham o imperador Dom Pedro II na palma da mão. O imperador podia até ser um intelectual que lia em 10 línguas, mas ele sabia que, se peitasse os fazendeiros, o trono dele ia de arrasta. Bem no dia seguinte. Vocês sabiam que em 1831 o Brasil fez um acordo com a Inglaterra prometendo acabar com o tráfico? Foi aí que nasceu a expressão para inglês ver. O governo criou a lei, mas deu o maior ghosting nos britânicos. Eles fingiam que fiscalizavam os portos, mas os navios negreiros continuavam chegando em praias escondidas com a conivência da polícia. Era uma hipocrisia institucionalizada. Agora, vamos falar de um medo que tirava o sono dos poderosos, o haitianismo. No Haiti, os escravizados se revoltaram, expulsaram os colonos e tomaram poder. A fofoca que corria nas grandes casas brasileiras era que: imagina se a moda pega! O pânico era tanto que qualquer sinal de reunião entre pessoas negras era tratada como conspiração de Estado. Para acalmar os ânimos e fingir que o Brasil estava evoluindo, eles criaram as famosas leis de enrolação. Olha só como funciona. Tinha a Lei do Ventre Livre de 1871. Dizia que os filhos de mulheres escravizadas seriam livres, mas olha o golpe. A criança ficava sob uma tutela do senhor até os 21 anos. Ou seja, o dono da fazenda explorava o trabalho daquela pessoa a vida inteira e só soltava quando ela já era adulta. E ele não tinha mais um custo de criação. Era uma liberdade parcelada em 2 décadas. Tinha também a Lei dos Sexagenários, de 1885. Essa é de rir para não chorar. Libertava quem tivesse mais de 60 anos. Mas, gente, quem chegava aos 60 anos naquela época vivendo sob tortura e trabalho forçado? Quase ninguém, né? Era um descarte perfeito. O senhor se livrava da obrigação de alimentar alguém velho e doente e ainda saía como bonzinho na foto. Enquanto isso, a resistência não parava. E a história que quase não é contada é sobre a Confederação dos Caifazes. Eles eram tipo os Vingadores da abolição em São Paulo. Eles organizavam fugas em massa, escondiam pessoas em Santos e até fretavam trens para levar os escravizados para os quilombos. Era um nível de espionagem e coragem que dava até um filme de ação, né? Mas eis que chega um ponto de virada fundamental, que foi a Guerra do Paraguai.
O Brasil estava perdendo feio e precisava de gente para lutar. O que o governo fez? O projeto Voluntários da Pátria. Só que de voluntários não tinha nada. Eles prometiam alforria para quem fosse lutar. Aí já imagina o climão histórico, né? Um soldado negro vai pra guerra, vê o mundo, aprende a usar armas, é condecorado por bravura e quando volta pro Brasil é recebido como herói. Mas a mãe dele ainda está como uma escravizada em uma fazenda. Nesse ponto, o exército brasileiro deu um basta. Os generais começaram a dizer: eu não sou o capitão do mato, eu sou um oficial. O exército parou de perseguir escravos fugidos e isso foi o checkmate no sistema. Além disso, o Brasil estava sofrendo um cancelamento internacional. Diplomatas brasileiros eram ignorados na Europa. O país era visto como um primo rico e cafona que ainda vivia no passado. A elite urbana, que queria ser moderna e usar roupas de Paris, começou a achar que a escravidão era feia para o marketing do país. Não era só por humanidade, era por aparência também. E eis que chegamos a 13 de maio de 1888. A pressão estava tão grande que a abolição era inevitável. A princesa Isabel assinou a lei. Só que assim, a lei tinha apenas 2 artigos curtinhos. Um dizia que a escravidão estava extinta e o outro revogava tudo que dizia o contrário. Não teve plano de carreira, não teve reforma agrária, não teve um centavo de reparação. Jogaram milhares de pessoas na rua sem nada, depois de terem construído a riqueza de cada tijolo desse país. E isso revoltou muitos donos de escravos. Eles ficaram tão revoltados por terem perdido a sua propriedade sem receber indenização, que um ano depois eles se juntaram aos militares e derrubaram o imperador. A República do Brasil nasceu de uma birra de fazendeiros que não queria aceitar a liberdade alheia, ou de um golpe, se você quiser uma palavra melhor. Enfim, o Brasil demorou porque o lucro era alto, a elite era mestre em fingir mudança e a coragem política era nula. A abolição foi um venci, mas a que custo? Porque a desigualdade que nasceu ali ainda é grande bafafá que a gente tenta resolver até hoje. Mas e aí, essa fofoca pesada mudou a sua visão sobre o passado? Se você chegou até aqui, bom, agora você tem munição para qualquer debate histórico. Enfim, se você curtiu esse dossiê, não se esquece, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer essa verdade circular mais que fofoca de vizinha. Meu nome é Larissa, esse é o História com Fofoca e a gente se vê no próximo capítulo. O vídeo vai ficando por aqui. Tchau, tchau, até a próxima.